Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos ao curso Informática Profissionalizante para o Mercado de Trabalho. Meu nome é Jonatas Alves e serei o professor de vocês no decorrer de todo esse curso. Pois bem, nessa aula em específico, vocês irão aprender os conceitos iniciais de informática, ou seja, eu irei ensinar para vocês a base da informática. Tá bom? Então, nessa aula de número 1, vocês já irão aprender um pouco sobre o computador. O que é um computador, qual é a sua funcionalidade e os seus principais componentes que vocês devem conhecer. Tá bom? Então, vamos lá. O que é um computador? O que é um computador para vocês? Muitos me perguntam, notebook é a mesma coisa que computador? Notebook é a mesma coisa que desktop? Muita gente tem essa dúvida. E eu respondo para vocês. Notebook, computador, desktop são todos a mesma coisa. Todos são computadores, porém, uns têm algumas peculiaridades. Por exemplo, notebook. O notebook é um computador totalmente portátil, tá? Vocês podem deslocar com ele em sua bolsa, em sua mochila, sem problema. Já o desktop, ou seja, aquele computador de mesa, aquele computador que você aí tem na sua casa, fixa na mesa, aquilo é um desktop, tá bom? Então, notebook e desktop são computadores, têm as mesmas funcionalidades, tá bom? Então, o que é um computador? É uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados, para alcançar um fim determinado. Pois bem, caros alunos, o que isso significa? Um computador ele é responsável pelo processamento de dados. Um exemplo, quando você está na frente de um computador e você vai lá e abre a calculadora do seu computador e você digita 1 mais 1. Logo em seguida, você aperta o Enter do teclado do seu computador. Em seguida, o seu computador irá processar e transformar esse dado em um resultado. Esse resultado é a conta de 1 mais 1. Quando você aperta a tecla Enter, automaticamente o seu computador vai processar e vai lhe trazer o resultado de sua conta, tá bom? Então, esse é um exemplo. O computador, ele é responsável por processamento de diversos dados. Por exemplo, quando você abre o Word do pacote Office e começa a digitar um texto, o computador, todos os seus componentes estão processando o dado que você está digitando no teclado para poder fazer um texto. No caso, dentro do programa Word, tá bom? Então, assim, a principal funcionalidade do computador é essa, o processamento de dados, tá bom? No caso de vocês, usuários, vocês são os usuários do computador, tá bom? Então, vamos para a nossa telinha. Agora, tópico 2, divisão do computador. Vocês já conheceram um pouquinho, tá? O que é um computador, qual que é a sua funcionalidade, que no caso, processamento de dados. Todo dado que você colocar, informação que você levar para o seu computador, ele irá processar essa informação e irá responder vocês, dando o resultado na telinha do seu computador. Pois bem, agora vocês me perguntam, qual que é a divisão do computador? Vocês têm que entender isso. Isso aqui é a base do estudo desse curso, tá bom? É necessário vocês aprenderem essa divisão de um computador. Conforme vocês já aprenderam, né, alguns instantes atrás, que o computador ele pode ser tanto quanto um desktop, tanto quanto um notebook, né? Então, agora vamos para as divisões do computador. O computador é um equipamento que possui várias partes. Porém,
Os especialistas em tecnologia da informação dividem um computador em três partes, sendo elas hardware, software e firmware, tá? Então são essas três partes que fazem a divisão de um computador. E vocês irão aprender sobre cada uma delas. Pois bem, vamos inicialmente no hardware. O que é um hardware para vocês, caros alunos? Muitos me perguntam, professor, um hardware é o computador como um todo? Talvez sim, talvez não, tá? Então, o hardware é a parte física do computador, ou seja, todos os equipamentos. Por exemplo, você tem um computador na sua casa. Ele é composto por mouse, teclado, monitor, impressora, a CPU. Isso tudo é considerado um hardware, tá bom? Então, o hardware nada mais é do que as partes físicas do computador, sendo elas mouse, teclado, conforme já mencionado. E para você descobrir o que é um hardware, basta você pegar, por exemplo, um mouse. Isso aqui é um hardware, por quê? Ele é uma parte física, eu consigo tocar. Estou tocando no meu mouse. Isso é hardware. Tudo que você consegue pegar com a mão fisicamente é considerado hardware. É uma peça de um computador. Por exemplo, o HD, que fica dentro do seu computador, responsável por salvar as informações, ou seja, salvar as fotos, os vídeos, os arquivos em texto. O HD é um hardware. Memória RAM é um hardware. A sua CPU é um hardware. Então, simplificando para vocês, o hardware, esse termo em inglês, é tudo aquilo que você consegue tocar. Ou seja, toda a parte física do computador que você consegue pegar é hardware, tá bom? Então, agora vamos para software. O que é o software? Software é a parte lógica do computador. Ou seja, as informações estão armazenadas no computador. Alunos, hardware, conforme já falado, é a parte física, tudo que se toca. Já o software é a parte lógica, ou seja, aquele que você não consegue tocar. Então, o software é, por exemplo, o sistema operacional do computador. Vocês já ouviram falar em Windows, Windows 7, Windows 10? Isso é um software, ou seja, é uma parte lógica do computador. Ele é responsável pelo funcionamento do hardware. Eu quero dar aqui um exemplo bastante prático. Somos nós, seres humanos. Nós somos compostos por hardware e software. Aí vocês me perguntam, professor, por que a gente é composto por hardware e software? Então vamos lá, vou fazer uma analogia para vocês. Suponha que a nossa mão, braço, pescoço, perna é um hardware, porque a gente consegue tocar. E o que faz, o que traz a funcionalidade para a gente movimentar as mãos? O cérebro, tá bom? O cérebro é responsável por a gente estar movimentando as mãos, estar andando. Então, isso é a mesma coisa do computador. Para que o teclado, o mouse, tenha funcionalidade, vai necessitar de um software, um programa, que vai comandar todas essas peças físicas de um computador. Teclado, mouse, memória RAM, HD. Vocês compreenderam agora essa divisão que existe? São duas divisões no computador. Temos o computador como um todo e temos as suas subdivisões, como hardware, parte física, e software, parte lógica, que são os programinhas do computador, tá bom? Então, penso eu que vocês não vão ter dificuldade nessas duas siglas aí, hardware e software. Penso eu que vocês já sabem o que é depois dessa explicação e esse exemplo. Agora vamos para firmware. O que é isso? São as pessoas que trabalham com o computador, ou seja, vocês, usuário. Vocês são os firmwares, tá bom? Então, temos aí
essas três divisões do computador: hardware, parte física; software, parte lógica, programas; e os peoplewares, que são vocês, o usuário que está na frente do computador, ou seja, o usuário final. Tá bom? Bom, então, caros alunos, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, no qual vocês aprenderam sobre o que é um computador, se desktop e notebook são a mesma coisa, o que é o hardware, o que é software, qualquer dúvida que vocês tiverem relativa a essa aula, basta vocês mandarem uma mensagenzinha via WhatsApp que eu ou qualquer outro professor dessa área irá responder vocês e esclarecer todas as suas dúvidas sobre essa aula. Pois bem, já na aula 2, vamos aprender mais sobre hardware. Na aula 2, vocês irão aprender sobre cada peça mais importante do computador. Por exemplo, teclado, mouse, HD, memória RAM. Vocês vão aprender as peças que mais utilizam nas empresas, tá bom? Por exemplo, suponha-se que você, aluno, seja contratado para uma empresa. Você tem ao menos que saber o nome de algumas peças, né? Claro, como você vai entrar numa empresa sem saber o nome, por exemplo, de um mouse? Aí é muito complicado, né? Pois bem, na aula 2 vocês irão aprender aprofundadamente mais sobre hardware, tá bom? Então, até a nossa próxima aulinha.